18h46, Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco, que é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o seu Manuel, ele que é apoiador histórico aqui do nosso programa e está sempre na audiência. Nesse último bloco, eu tenho o prazer de dividir a bancada com o agora vereador Guto Tavares, do PDT, que atendeu o nosso convite. Eu quero agradecer de público a toda a equipe do vereador, que fez toda uma força-tarefa para que ele pudesse estar aqui e já ele volta para a Câmara, audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, sem mais delongas, Guto, seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui, boa noite. Olha, André, a imprensa é a vista da nação. Por ela a gente acompanha o que passa ao perto e ao longe. Então, toda vez que for convidado, seja com antecedência ou mesmo no momento mais de surpresa, se houver essa possibilidade, com certeza estarei participando. Então, boa noite, André, boa noite, Rafa, boa noite, o Putin, pegou também o apelido do Igor. Boa noite a toda a equipe do Radar de Notícias, aqueles que estão aqui de plantão e aqueles que não estão no momento. Sempre a satisfação muito grande estar aqui. Uma boa noite especial a toda a audiência do Radar de Notícias. Muito obrigado, vereador, pela deferência ao nosso trabalho. Vereador, vamos começar. Eu acho que não existe forma distinta de começar a nossa entrevista. Queria que você comentasse sobre a aprovação do projeto de resolução que agora homenageia o Pedro Notaro. Ele dará nome à galeria da Câmara Municipal. Porque você conviveu com o Pedro mais do que eu. Eu conheci o Pedro pai, porque eu e o Léo estudamos na mesma escola e jogávamos juntos no time de futsal do colégio. E eu conheci o Pedro Notaro versão pai. Mas o Guto Tavares conheceu o Pedro Notaro versão jornalista. E agora ele batiza a galeria da Câmara. Queria que você falasse da importância desse dia, talvez para você individualmente, mas para a cidade de Guarulhos como um todo. Olha, o Pedro Notaro é uma dessas figuras insubstituíveis no seu ramo de atuação. Tem um ditado aí que diz que ninguém é insubstituível. Não, eu discordo. Há pessoas insubstituíveis. O Pelé no futebol, o Ayrton Senna na Fórmula 1, o Sócrates, pela sua personalidade, ex-jogador do Corinthians, e no jornalismo eu diria que o Pedro Notaro é insubstituível na cidade de Guarulhos. Por conta da sua característica única, né, a sua memória, o seu senso de humor, as suas fontes, a maneira elegante como praticava o jornalismo e, sinceramente, a maneira paternal, inclusive, já que você falou de pai, como ele dava oportunidade às pessoas. Assim como ele teve lá no passado, né, uma oportunidade por meio do Ardoni, das suas relações, uma pessoa muito talentosa. E não só eu, mas outros jornalistas passaram pelo Radar de Notícias, pelo Pedro Notaro, Roberto Samuel, o próprio Rodrigo Souza, eu, né? Então vários outros que passaram por aqui tiveram a oportunidade de praticar e se consolidar na profissão. Então, acho que foi uma votação muito significativa, pessoalmente e também profissionalmente. É algo simbólico, mas é uma maneira de você reconhecer aqueles os quais contribuem para a história da cidade de Guarulhos. O Pedro Notaro ele faz parte da história recente da política e da comunicação da cidade, né? O Pedro Notaro era um jornalista com ótimas fontes, ele não era vereador, mas muitas vezes ele tinha mais influência que alguns vereadores na Câmara Municipal. Isso nas legislaturas anteriores. E hoje não seria diferente. O Pedro Notaro estivesse vivo presencialmente aqui, certamente teria uma contribuição com o debate público muito maior. Talvez alguns desses comportamentos que a gente desaprova que acontecem hoje na Câmara Municipal, tendo o Pedro Notaro, talvez ele conseguiria contribuir mais para evitar, né? E eu estou feliz, bastante contente de perceber também que o Radar cada vez mais, né, fruto desse laço histórico deixado pelo Pedro, mas também pela qualidade daqueles que vieram substituir. Eu dei uma pequena contribuição e na sequência a gente vê você, o próprio Léo, né, todos aqueles que passaram por aqui, o Virgílio, a Carla, né, a equipe técnica, o Rafa, que é uma pessoa, toda vez que eu entro aqui eu tenho um carinho enorme pelo Rafa, ele está ali vendo e não é puxa-saquismo não, é porque eu lembro muito do Pedro quando eu vejo o Rafa, porque era uma relação assim muito pessoal, muito que ultrapassava, vamos dizer assim, somente as questões assim do ponto de vista do exercício da profissão. E eu fico contente de ver o Radar se posicionando novamente, não que deixou de posicionar, mas é difícil substituir o Pedro, é muito difícil. Mas a gente percebe cada vez mais o Radar com aquela isenção que é necessária e que é característica do Pedro, com as boas tiradas, com a qualidade da apresentação, que você é um baita de um jornalista, tem um perfil diferente do Pedro, mas é um baita de um comunicador.
e a gente percebe o radar se consolidando também como aquele local onde a sociedade, especialmente a classe política, busca a informação porque vê que ali tem credibilidade. Então, é uma votação unânime, todos aqueles que estavam presentes ali na Câmara votaram favoráveis, e você vê que já era apertado o horário, todo mundo querendo que a sessão acabasse, porque começou a LDO, estou voltando para lá já, mas não teve jeito. Todos os vereadores, ou a maioria daqueles que tiveram algum convívio com o Pedro, foram à tribuna para fazer ali uma menção. Eu tenho certeza que se fosse o primeiro item numa sessão normal, ia dominar a pauta inteira, porque todo mundo iria se manifestar. Mas aqueles que o fizeram de maneira muito agradável, e em memória ao Pedro, para encerrar essa pergunta, é uma forma também de prestar uma homenagem à família do Pedro, ao Léo, qual eu conheci somente após a partida, a esposa, enfim, esposa do Pedro Notaro, a Rita, toda a sua família. Fiquei contente de poder estar participando daquele momento ali, mesmo que simbólico, mas importante para a cidade de Guarulhos e acredito eu também para a família do Pedro Notaro. Agora, vereador, já que estamos falando sobre jornalistas que batalhavam, no caso do Pedro, e que os que batalham hoje para exercer a sua profissão, inevitável falar sobre o que eu considero um pito injustificável do vereador Martello, do presidente Martello, aos jornalistas que acompanhavam a sessão. Eu vou lhe perguntar duas coisas. A primeira, na verdade, eu queria que você falasse o que você achou do que ocorreu, a manifestação do presidente. E, em segundo lugar, porque a manifestação do presidente decorre dessa situação, por que chegamos a esse ponto de moção de repúdio de um vereador contra o outro, de vereadores precisando ser apartados para não chegarem às vias de fato e de um clima péssimo, insustentável, insalubre na Câmara de Vereadores? Olha, André, ainda na votação do reajuste dos servidores, eu me vi ali numa situação muito difícil e aí me ocorreu uma reflexão, que essa é minha. Se a política é difícil para quem tem um mandato, imagina para a população de Guarulhos, né? Imagina para a população brasileira. Então eu, como vereador, às vezes vejo a política como cruel nas escolhas que eu tenho que fazer, na postura que eu tenho que tomar. Imagina a população. Então, primeiro é preciso entender que é uma grande responsabilidade a gente exercer um mandato e não é... Para aquele que tem princípio, para aquele que de fato está ali para ajudar a transformar, né, eu acredito que a maioria está, mas para a gente é difícil. Para mim é difícil, às vezes é difícil, cara, fazer as escolhas, você procurar se posicionar com equilíbrio para não espanar para um lado ou para o outro, mas deixar claro o seu posicionamento. Às vezes você fica, poxa, o pessoal já acha que eu sou chato, que toda hora eu vou lá falar e tal. Às vezes eu fico até constrangido, mas eu tô ali para honrar o voto do eleitor que me colocou lá. Então, o que for de acordo com o que eu pense que de fato contribui para o debate, eu vou fazer. Vou dar um exemplo. O pastor Adalberto apresentou um projeto hoje, importantíssimo debate. A gente já estava exaurido de tanta discussão, desgastado, cansado, com dor de cabeça, com fome, querendo que a sessão flua. Mas eu mesmo assim não pude deixar de ir lá falar, né? Às vezes até uns colegas brigam, pô, você tá em todas, cara, você quer falar de tudo? Eu falo, meu, eu sou jornalista. Jornalista, como tal, recebe muita pauta, trata de vários assuntos da cidade inteira, então a gente não pode se furtar o debate. Sobre a fala do presidente Martello, eu considero o seguinte, primeiro, o Martello é uma figura muito caricata da política, ele tem toda uma experiência, eu respeito e pessoalmente eu gosto da figura do presidente Martello. Eu até fiz uma ponderação de que muitos querem ser presidente da Câmara, muitos querem ser líder de governo, mas nem todos estão preparados para isso. Eu acho que cada um que está fazendo a sua função ali é o que está melhor preparado para aquela função nesse momento. Aí me refiro tanto ao Martello quanto ao Geraldo Celestino, porque não é fácil você segurar ali 33 vereadores, dos quais muito nessa legislatura, muitos têm opinião própria, têm disposição para o debate, têm bons argumentos, passa do ponto um pouco, volta e tal, mas, pô, são gente boa pro debate, né? Basta a gente ver o que aconteceu hoje lá. O Edmilson Souza, nobre vereador, a quem eu tenho o maior respeito e concordo com muitos dos posicionamentos, não todos, e o vereador delegado Mesquita, o qual também tenho respeito, conheci agora recentemente, né? Mas eu concordo com alguns pontos de vista dele, discordo da maioria, essa é a realidade também, preciso colocar isso aqui, mas eu acho que hoje, por exemplo, ele passou um pouquinho do tom, do limite, com um posicionamento que eu não posso concordar, mas está tudo certo. E aí o presidente, quando tem que o delegado Mesquita, ele desce da tribuna, terminando a sua fala, e faz uma provocação direta ali ao vereador Edmilson Souza, naturalmente os ânimos se arrefecem, né? Perdão, eles escalam, né? Arrefecem depois, né? Mas no limite ele escala.
E aí a imprensa, ela se levanta e vai fazer a cobertura. Não tem como a gente exigir que o jornalista fique sentado como um prezinho, como uma escola. Naturalmente, quando a sessão está transcorrendo normal, o profissional está até ali para relaxar um pouco, para descansar, para organizar mentalmente o que vai falar, o que vai escrever, mas se você começa a ver os ânimos se exaltarem, naturalmente o jornalista levanta e vai ali para frente para poder filmar. Então, se o vereador não quer ser filmado num ato inapropriado ali dentro, que não o faça. Se não quer ser gravado dizendo algo que não quer que seja publicado, não diga. Tenha comportamento civilizado, adequado, mas não é você fazendo com que a imprensa fique sentada no cantinho que vai resolver o problema. Tanto é que o próprio presidente, na sequência, ele fez uma ponderação, a jornalista Renê, ela estava ali próximo à galeria para fazer a filmagem, e parece que ela foi repreendida por algum funcionário, e o presidente, não, pode entrar e fazer a filmagem. Eu acho que o presidente, ele dosa entre arrochar para poder conduzir da melhor maneira possível e preservando sempre os vereadores, porque esse é o papel dele, né? Não cabe ao presidente, eu percebo isso, ele não está muito preocupado em agradar a imprensa, e sim a manter ali uma boa relação com os vereadores. Mas eu não pude deixar de discordar, né, dessa fala e ir lá me posicionar. Acho que não é a maneira mais produtiva de você fazer essa relação. Eu concordo em gênero, número e grau e quero de público agradecê-lo mais uma vez, porque não é a primeira vez que você sai em defesa da imprensa. Vão dizer, mas é porque ele é jornalista. Mas é melhor que alguém se manifeste sendo jornalista ou não, do que se calem. Porque, como diz um ditado, quem cala, consente. O problema é ser jornalista e não falar, né? Aí é mais grave ainda. Seria Me pior. ajuda aí, Lamé, quando tiver essas pautas aí, viu, meu colega vereador, jornalista. Vereador, eu preciso liberá-lo, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta também. O senhor vai voltar para a Câmara Municipal. Mas hoje nós recebemos a informação, o senhor mesmo verbalizou isso na tribuna, de que enviará ao procurador do Ministério Público a ata da audiência pública que tratou sobre o pedágio Free Flow, a cobrança do pedágio aqui na nossa cidade. Quando será enviado? Já foi. E em sendo enviado, para a gente encerrar, que tipo de providência o seu mandato espera? André, você me permita, antes de eu entrar exatamente nessa pauta, só mandar um abraço aqui para toda a audiência. Eu sei que o Pedrão está aí assistindo, a Cida do Conseg. Aliás, a Cida é uma presidente brilhante do Conseg Taboão. Ela conseguiu, na posse dela, levar lá deputado estadual, o Olim, delegado Olim, conseguiu vários vereadores, conseguiu a presença do secretário de Segurança adjunto, o Borota, o seccional da Polícia Civil de Guarulhos presente, delegado do 9º DP, comandante da PM, do capitão, gente da aeronáutica também representando o comando da aeronáutica. Ela consegue arregimentar toda uma capilaridade de lideranças e ela sente falta da presença de secretários municipais em eventuais reuniões do Conseg Taboão. Quero fazer aqui também esse registro que é importante, dentro do possível. A gente sabe que a agenda do secretário é muito concorrida e até mesmo do prefeito, mas que quando tiver esses convites do Conseg, para que o nosso secretariado se faça presente, dentro do possível, claro, para poder contribuir com esse debate que é super importante lá do Conseg. Um abraço, Cida, porque no governo anterior nunca vi um secretário. Nós estamos aqui no novo governo e eu tenho certeza que esse secretariado e o próprio prefeito Lucas têm mais sensibilidade com essas questões. Falando sobre a questão dos pedágios e especialmente sobre a rodovia Presidente Dutra, lamentavelmente, é isso mesmo. Isso, tá certo. Cansado já aqui. Mas hoje, a rodovia Presidente Dutra, ela é talvez a principal fonte de risco à vida dos motoristas na cidade de Guarulhos e também de estresse. E é democrática. Porque você passa mal ali, você vive o estresse e o caos, manhã, tarde, noite e madrugada. Às vezes eu voltando de São Paulo ou indo para São Paulo para algum compromisso na madrugada ou até de noite, voltando da pós-graduação, eu passo lá tarde da noite, quase beirando a madrugada. E tá caótico, e tá perigoso. As pessoas sofrerem acidente ali. Então é estresse e caos. Hoje é véspera de feriado, queria que as pessoas fossem viajar, só desejar uma boa viagem para aquele que vai poder pegar a estrada, ir para o litoral, passar pela rodovia Presidente Dutra. Mas quem for passar ali, tome cuidado, que você pode inclusive perder a sua vida, bater o seu carro, ter toda a sua moto, uma série de intercorrências ali devido à má condução daquelas obras pela CCR Dutra Motiva, que até mudou de nome, não sei porquê. Também a própria Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, tem que fiscalizar melhor essas questões ali na Dutra. Então, o caos e o risco aos motoristas, ele é grave. Vários acidentes acontecem. E aí, quando ficar melhor, porque boa não vai ficar, mas vai melhorar quando terminar a obra,
ficar excelente não vai ficar nunca, ali rodovia Presidente Dutra, nesse trecho Guarulhos, pela má gestão da CCR Dutra. Mas quando ficar um pouco melhor, nós vamos querer cobrar pedágio da população. Eu não posso me calar diante disso. E aí a gente organizou audiência pública na cidade de Guarulhos para discutir o tema do Free Flow. A NTT e a CCR não conseguiram estar presentes. A CCR, desculpa mal feita, hein? Pelo amor de Deus. Fizeram lá um e-mail dizendo que não vai ser possível a presença porque nós vamos estar participando de uma audiência pública em outro local. Tudo bem, normal, acontece de duas agendas não baterem. Mas o que é pior é uma empresa desse tamanho, não tem uma outra, só tem uma pessoa que pode falar? Não tem uma outra pessoa que pudesse estar presente na audiência pública? Não vieram. Pois bem, fiquei sabendo que ia ter uma reunião pública em São José dos Campos na sexta-feira, se eu não me engano, dia 6 de junho, foi dia 3, dia 6, se eu não me engano. Enfim, rumamos para lá. Pegamos o carro, vamos para lá em São José dos Campos e lá eu pude dizer, na frente da CCR e da NTT, o absurdo, a falta de respeito com a qual as obras estão sendo feitas na rodovia Presidente Dutra Guarulhos e que nós somos contra o pedágio. Pedágio em Guarulhos não. Fiquei muito contente porque o prefeito Lucas Santos também estava presente lá. Santiago, secretário de governo, o Marco, secretário de obras, e o prefeito, numa fala também muito contundente, deixou claro que é contra a cobrança de pedágio em Guarulhos e está agindo para tal. E assim como o vereador Alemão dos Transportes também esteve presente lá e se posicionou. E o que eu percebi? Às vezes a gente acha que não, André, que poxa, não vai dar certo porque está lá no contrato. Pode ser, né? Até falei uma vez na Câmara lá que a gente não pode deixar de sonhar. Quando a gente deixa de sonhar, a gente perde a capacidade também de se indignar e de se apaixonar. E a vida você tem que ter paixões pelo que você faz. E eu tenho pelo que eu faço. Sou vereador, tenho que lutar pela população de Guarulhos, mesmo sabendo que vai ser difícil a vitória, do ponto de vista político, mas tem o jurídico. E aí, eu pedi para a nossa assessoria e junto com a Comissão de Defesa do Consumidor, pegar a ata completa dessa audiência pública e encaminhar para o procurador Guilherme Rocha, porque um dos argumentos do procurador no inquérito é a falta de transparência com a qual a CCR Dutra Motiva está conduzindo esse processo de eventual cobrança de pedágio, iminente cobrança de pedágio pelo sistema Free Flow. E por que falta transparência? Quando eles não vêm participar de uma audiência pública convocada pela Câmara Municipal de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, a maior cidade, a 15ª do Brasil e com certeza fora de Rio de Janeiro e capital, São Paulo, a maior cidade por onde passa a rodovia Presidente Dutra, com mais população, 800 mil veículos por dia. Tem a cidade de Guarulhos, mais de 300 mil passam por dia na rodovia Presidente Dutra. A CCR não vir participar, ela não está sendo transparente. Então é mais um indício. Então eu vou oferecer isso ao procurador para que ele analise se essa condução da audiência serve para dar robustez ao inquérito que ele toca, que eu acredito, né, eu acho, na minha opinião, como jornalista, como vereador, como cidadão, deve ser transformado numa ação para questionar a CCR Dutra essa cobrança de pedágio. Então, não foi encaminhada ainda por quê? A ata não ficou pronta lá na Câmara, porque como está tendo muita CPI, SEI, audiência pública, eles não entregaram ainda, já pedimos, se comprometeram de fazer isso para a gente na próxima semana, será encaminhado lá para a Procuradoria da República Federal, tá? Porque se vocês acham que estão brincando com a população de Guarulhos, que não estão nem aí, que mete o pé, faz obra de qualquer jeito, obra porca e mal feita, não estão não. A gente vai até as últimas instâncias legais para poder fazer o direito da população de Guarulhos e não permitir essa vergonhosa cobrança de pedágio na cidade, que vai onerar e não vai melhorar o trânsito para ninguém. É uma luta em glória e você até citou na tribuna uma análise que nós fizemos aqui e eu fiquei muito honrado de saber que você acompanhava o nosso programa naquele dia. É uma luta em glória, mas é uma luta que precisa ser travada. Então, parabéns. E eu preciso te liberar, Guto, mas só se você puder, evidentemente, disponibilizar algum canal do seu mandato, rede social, telefone do gabinete, porque o Hélio escreve aqui no nosso chat que gostaria da sua ajuda, porque ele está tentando postar uma denúncia de descaso e irresponsabilidade da prefeitura para com uma entidade que hospeda idosos. Olha, é importante o tema, hein? Hélio, nós temos esse telefone que está aqui abaixo, ó, que é o nosso telefone de denúncia. Se quiser enviar para o nosso programa, 11 99 507 6900. Mas como o senhor pediu a ajuda do Guto, fique à vontade para disponibilizar a rede social, qualquer forma de contato. Hélio, pode ser pelo nosso Instagram, Guto M. Tavares, ou Facebook. Caso o senhor não tenha rede social, pode ser também no nosso WhatsApp, que é o 9940, olha, ele fala o telefone do Erivelto, meu amigo, inclusive advogado, 947645657, 947645657, a gente se compromete a entender melhor essa demanda e buscar a solução junto com a prefeitura. Só uma pontuação aqui,
O vereador Gelé, hoje na tribuna, ele falou que foi muito ele é muito engraçado, né? Muito caricato, tudo. Ele falou lá que o prefeito Guti está sendo muito golpeado, mas que vai reagir, vai dar um golpe, que pode ser um golpe fatal. Golpe mesmo deu o prefeito 8 anos na cidade de Guarulhos, que não entregou o que prometeu e não foi participar das 6 a convite da Câmara Municipal lá do Bacrivu. O pior golpe, ou um dos mais letais da cidade de Guarulhos, foi o golpe de não entregar lá as obras do Bacrivu, dizendo que, fazendo milagre das eleições. Lembra dos milagres das eleições? Não, que nós vamos fazer isso e aquilo, e não entregou nada lá, a população continua sofrendo com a obra mal, que não tem fim também, que não acaba e que continua prejudicando a população com enchente. Então, esse golpe da CEI Bacrivu que o prefeito Guti deu na cidade, esse foi muito pesado para a cidade. Provavelmente terão outros que a gente vai falar ao longo do nosso mandato aqui na Câmara Municipal. Atentar e bem, prefeito Guti, certo? Vereador, muito obrigado. Sei que o senhor vai voltar para a Câmara. Não vou me estender, senão a sua assessoria vai ficar brava. Obrigado pela presença. Volte mais vezes. Bom trabalho e boa noite. Ótimo feriado a você, André, a toda a audiência do Radar de Notícias, a todos aqueles que poderão ter um final de semana aí para descansar. É importante também, né? Trabalho bastante, mas vou chegar um momento em que vou precisar também pegar pelo menos um feriadinho desse para descansar. Não será o caso esse, porque amanhã já estarei ali na missa de Corpus Christi, rodando essa cidade, na sexta-feira também, no sábado também, no domingo também. Não chora não, Vitor. Vamos trabalhar para honrar o apoio da população de Guarulhos e a confiança do voto do eleitor. Obrigado ao Guto, a sua equipe e a nossa audiência. Voltaremos na segunda-feira sem Rabi Calil. Nosso convidado é o vereador Gilvan Passos. Ótima noite de quarta. Tá em Miami? Tá. O Rabi? Não sei. Esse Rabi também deve estar lá. O Corinthians foi pro Mundial, não, né? Não, Se acesso ido, negado. Ele já estava lá, já. Acesso negado, vereador. Abraço pro Rabi. Gilvan Passos, ótima noite de quarta, um abençoado feriado. Se cuide, aproveite, mas se cuide. Um ótimo final de semana também. Nos vemos segunda-feira, 18 horas pelas redes sociais. Boa noite e até a próxima. No ar.